Olá, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida e que essa palavra, essa ministração possa trazer paz, confiança em teu coração quanto ao agir de Deus, aos propósitos do Senhor, quanto a este momento em que estamos a viver e que temos certeza que o Senhor está presente em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Que Deus te abençoe, você, sua família, que Deus fortaleça. E mais uma vez aqui estamos, como sempre digo, juntos, mas ao mesmo tempo ainda, graças a Deus, já na reta final, separados, mas em unidade, confiando no Senhor, aquele que tem o domínio em suas mãos. Que Deus abençoe, portanto, dê uma boa noite aí a alguém que está ao seu lado, que o Senhor seja com a vossa família, com todos aqueles que Ele tem te dado como bênção no nome de Jesus. E como sempre, eu quero orar, é uma pequena oração, a fim de que Deus nos abençoe. E peço sempre a você aí do outro lado que possa também me abençoar esse ministério, abençoar esta igreja. Não é porque nós cremos que ela foi levantada pelo Senhor e tem permanecido de pé por causa do Senhor, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se estamos conseguindo fazer coisas, progredir, avançar, é porque Ele está conosco, ok? Oremos. Senhor, dá-nos graça neste momento. Abençoe essa ministração e abençoe a cada um que vai assistir ou estará a assistir, ó Deus, neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero meditar com os irmãos esta noite no Salmo 121. Você vai falar, pastor, mas este salmo é muito conhecido. Graças a Deus. Se não fosse, não é porque poucos teriam lido este salmo. Mas, obviamente, você já ouviu muitas mensagens, já falou, já usou o versículo deste salmo. Mas creio que o Espírito Santo vai aplicar, no caso aqui, alguns versículos que vão abençoar tremendamente a nossa vida. Então eu quero ler um salmo curto, então vou ler numa carreira só, como se diz, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Deus de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Glórias a Deus. Este salmo é um salmo de peregrinação. Ele começa 120, vai até 134, me parece, mas é isso. A finalidade deste salmo, o objetivo dele é inspirar confiança naqueles que faziam esta peregrinação anual até Jerusalém, que subiam a cidade santa, a cidade de Davi, onde estava o templo, e ali eles subiam para adorar ao Senhor, onde fora, no caso, construído o templo, porque na época até de Davi, este salmo costuma atribuir a Davi, ele tinha lá o tabernáculo armado, enfim, as pessoas iam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Então, mas era uma viagem muito perigosa, era uma viagem que durante muitos ladrões, vamos usar essa expressão porque essa era a realidade, se escondiam, se ocultavam em qualquer lugar que pudesse
fazer com que não fossem percebidos e atacassem as caravanas ou pessoas individuais, enfim, aqueles que seguiam para Jerusalém a fim de adorar. E quanto mais o peregrino morava distante da cidade, quanto mais longe ele viesse, mais perigoso era, mais difícil era a jornada. Então, ele foi composto com este objetivo de levar confiança ou inspirar confiança naqueles que faziam esta peregrinação, como foi dito. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Não é? Aqui ele faz uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, e ele diz: de onde me virá socorro? Biblicamente, o monte sempre ele representa, né, segurança, fortaleza. Existe até um louvor que diz: se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre, né? Para sempre enquanto durar, apesar deles romperem eternidades, milênios. Mas nós sabemos que somente o que é inabalável para sempre é o próprio Deus. Mas isso não anula o significado de eternidade, de longevidade, significado de segurança, de proteção. Mas no caso desta peregrinação, na verdade, os montes, eles traziam algum temor, algum medo, porque eram os lugares mais propícios a que esses bandos de salteadores, de ladrões, de pilhadores que atacavam as pessoas, caravanas, nesta caminhada, principalmente porque era composta, né, de muitos homens, mulheres, famílias, e normalmente iam desarmados, pois iam louvando, adorando ao Senhor. Então, neste caso, de repente, por trás de uma elevação, por trás de algo dessa natureza, poderia surgir repentinamente essas pessoas e roubavam as pessoas e podiam causar grandes males. Então, neste caso, havia uma insegurança. Mas eles olham então para o monte e perguntam, tipo assim, surgir algumas pessoas por trás destes montes: de onde me virá o socorro? Quem vai nos proteger? Quem nos dará o livramento a fim de podermos seguir nossa viagem segura até o destino? Essa é a colocação da pergunta. E logo no versículo 2 vem a resposta, quando o autor, né, inspirado, diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Imediatamente ele traz a resposta: o meu socorro, ele vem do Senhor, aquele que criou tudo, inclusive este monte, no sentido de céu e terra, o Criador de todas as coisas. É dele que vem o meu socorro. Glória a Deus. A pergunta no original, né, trazer para o original, é assim: quem ajudará o peregrino a chegar com segurança a Jerusalém? Quem é que ajuda? Então, quem é que vai, né, guardar, proteger o peregrino a chegar a Jerusalém? Então esta é a colocação. Mas na resposta que ele dá, nós vemos que essa aplicação, ela vai muito além daquele momento, daquela jornada que durava dias, talvez semanas, meses, não sei, mas dependendo de onde o peregrino vinha, onde morava. Então, ela acaba aplicando para a vida toda, não apenas para aquele momento. Pois ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, ele nos leva a entender que não somente para uma jornada, mas para toda a vida,
o nosso socorro diante de qualquer adversidade, diante de qualquer oposição, ele vem daquele que tudo criou, que é o dono de todas as coisas, que nada existe ou passou a existir sem que ele tenha criado. Nós entendemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele olha e vê, não aquela visão, como costumo dizer, micro, mas ele vê uma visão plena, total, de que Deus não só cuida em determinadas circunstâncias, mas que o socorro de Deus está presente em toda a nossa jornada, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a pergunta que eu faço, e quero obviamente responder, não é? Enfim, é esse Deus que cobre toda a vida do crente, não apenas em uma situação, mas de qual tipo de cristão, de crente, Deus cobre toda a vida. Não só no sentido imediato, mas também a nossa jornada. Qual tipo de cristão? Obviamente, irmãos, é para aqueles que confiam em Deus. Deus é para aqueles que olham para o Senhor, para aquele que fez os céus e a terra, e que está acima das mais altas montanhas, das mais diversas circunstâncias, aqueles que olham, mas acima de tudo, um pouquinho mais além eu quero ir com os irmãos, aqueles que não desistem de adorar o Senhor, mesmo quando há algum perigo envolvido. Porque essa jornada até Jerusalém era perigosa. E muitos poderiam até justificar dizendo, olha, Senhor, não dá para seguir, é perigoso. Há muitos salteadores, há muitos ladrões, há muitas tribos nômades que vivem de pilhar os viajantes. Havia, de fato, algum motivo. Mas percebemos que, apesar das circunstâncias, apesar dos perigos, eles obedeciam e subiam anualmente para adorar o Senhor, para estar na presença de Deus, para esses dias festivos. Então, aqueles que Deus guarda, não só em esse momento, em circunstâncias pontuais, em períodos que passamos, mas em toda a jornada, são esses que não desistem de adorar a Deus, que não desistem de olhar para Deus. Porque há muitas pessoas que, quando enfrentam dificuldades, eles acham que, mas Deus não pode me livrar, Deus não pode me guardar, e começam a achar que a fé não vale a pena. Porque muitas vezes também tem os olhos apenas em Deus como aquele que veio para nos livrar de situações de problemas. E não entendem que mesmo estando com Deus, servindo a Deus, podemos passar por dificuldades. Aqueles que põem os olhos no Senhor e não desistem de obedecer ao Senhor, de servir ao Senhor. Ainda, repito, que passe por alguns momentos ou situações, ainda que essa adoração ofereça em alguma escala algum tipo de perigo. Mas põe os olhos em Deus, põe os olhos ao Senhor. Esses Deus guarda, esses Deus protege, porque Deus não é Deus só de um momento, de uma jornada. O nosso Deus, Ele é um Deus para toda a nossa vida. Portanto, em qualquer circunstância, devemos estar olhando acima das montanhas, que também significam problemas. Lembra quando Jesus falou da fé que remove montanhas? Não adianta aplicar de forma literal, de que vou olhar determinada montanha, não gostei dela, tenho muita fé, determino e pum, ela vai ser lançada no mar. Obviamente está falando do poder da fé, de vencer obstáculos como se fossem montanhas. Esses
que confiam nesse Deus para esta caminhada de uma vida toda. Então a gente vê, por exemplo, nos versículos 3, aliás, me permita, depois eu volto a ele, no livro de Marcos, no capítulo 6, há um exemplo disso que estamos a falar, desse Deus, que Ele nos guarda, pois o versículo 3 a 8 deste Salmo, ele fala do Deus que nos guarda, e ele cita isso 6 vezes. 6 vezes a palavra guardar, ao falar dos cuidados de Deus para as nossas vidas, daqueles que confiam neles, ela aparece 6 vezes. E mais uma vez, olhando para o original, essa palavra significa manter, vigiar, assistir cuidadosamente. Ou seja, os peregrinos, ao ir para Jerusalém, a subir a Jerusalém para adorar o Senhor, eles confiavam, por causa da obediência a Deus, de que a assistência de Deus, o vigiar de Deus, seria uma forma ininterrupta para com eles. E a fim de aplicar isso, então, eu vou a Marcos no capítulo 6 e nós vamos observar algo interessante, meus irmãos, sobre uma travessia, sobre os discípulos que, em obediência a Jesus, foram atravessar para o outro lado e enfrentaram uma tempestade terrível. Mas olha o que é que o texto diz. Marcos 6, 45 diz assim, amados: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho, em terra. Diz assim: de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, que o vento era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Glórias ao Senhor. Observe que naquele momento é bem provável que os discípulos estivessem questionando ou se sentindo abandonados pelo Senhor. Eles poderiam talvez tivessem a dizer assim: olha, nós obedecemos ao Senhor e entramos no barco para chegar ao outro lado, até Betsaida, e enfrentamos a tempestade, já é madrugada e nada. Mas você observa que o texto diz que Jesus estava a vê-los em dificuldades ou com dificuldades. De onde Jesus estava a vê-los? Lá da montanha. Aonde ele fora orar, ele ficou a observar os discípulos tentando lutar para conduzir aquele barco a fim de chegar do outro lado, em obediência ao Senhor. Só que ele observa que, humanamente, eles não conseguiriam vencer aquelas tempestades. Ela era maior do que eles. Mesmo que tivessem habilidades como pescadores, mesmo que conhecesse o caminho, tivesse atravessado por aquelas águas muitas vezes até Betsaida, eles não conseguiriam vencer aquela tempestade. Ela era maior do que a habilidade deles. A tempestade era maior do que a força desses discípulos. E então eles podem ter pensado: estamos abandonados. Mas o Senhor estava lá do alto, da montanha, a olhar para eles. Por isso os peregrinos dizem: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles entendem que Deus, em obediência à palavra que ele estava a seguir para Jerusalém, a adorar, Deus também estava a zelar por eles, a vigiar, como eu disse, cuidadosamente, a assistir toda essa caminhada
que faziam, louvando, cantando, porque eles iam obediência ao Senhor. Deus não tira os olhos de nós. Deus não tira os olhos do seu povo. Mas há uma diferença em estar na igreja e ser igreja. Estar na igreja, muitas pessoas vão estar. Muitas pessoas frequentam a igreja. Mas ser igreja, há uma diferença. É como diz o Salmo 37, no versículos ali 3, 4 e o 5, especificamente diz sobre entregar os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor, confiar nele. E o Salmo completa, e o mais, ele fará as demais coisas que eu não posso. Deus não perde seu povo de vista. Mas repito, precisamos ser igreja. E não apenas frequentar igreja. Frequentar é bom, mas ser é muito mais. Até porque se a pessoa se tornar um cristão, ele vai ser um cristão também ativo no servir ao Senhor. Os discípulos, mesmo enfrentando tempestade, Jesus estava a observá-los do alto da montanha. Quando ele percebeu então que não conseguiriam por suas forças chegar do outro lado, ele desceu e foi de encontro aos seus. Deus não abandonou os seus. Ele está a cuidar de nós, cada um de nós, porque Ele nos vigia, Ele nos guarda. E daí você voltando ao Salmo 121, para a gente também já pensar em encerrar essa meditação, a gente vê que o autor, ele diz coisas importantes aqui. Por exemplo, ele diz, ele não permitirá que seus pés vacilem, não domitará aquele que guarda você. Ou seja, o Deus de Israel, ele vai impedir que os pés daqueles que nele confiam vacilem, escorreguem, caiam. Ele vai impedir, porque ele vigia o seu povo. E ele vai falando algumas coisas. E finalmente ele chega ao versículo de número 8. Ele diz assim, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Por isso que eu digo que esse salmo aponta também por toda uma jornada, pois ele vai dizer, desde agora, a saída para adorar Jerusalém, o retorno, e para sempre. Para sempre. Portanto, o Salmo, ele tem um contexto daquela jornada para adorar. Mas ele entende que esse Deus que criou os céus e a terra, ele cuida de nós por toda a nossa existência. Então, guardar a entrada e guardar a saída resume a proteção total de Deus. Porque ele não precisava só de Deus para chegar seguro em Jerusalém, protegidos. Precisavam também do Senhor para retornar. Então ele diz, para sempre. Eu preciso de Deus em qualquer situação, em qualquer momento. Portanto, aqueles que mantêm os olhos firmes em Deus, que não desistem de adorar o Senhor, ainda que passem por dificuldades, esses podem contar com aquele que não permitirá que os seus pés vacilem, que os nossos pés vacilem. Portanto, eu repito, esta viagem a Jerusalém, ela pode ser também usada, ela é uma parábola para a vida toda, pois o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, também está vigilante para impedir que os pés daqueles que nele confiam escorreguem, vacilem. Ele é o nosso Deus. E eu quero ler um versículo final que está em 2 Crônicas, no capítulo 16, quando fala a respeito do rei Asa, mas eu não vou entrar no contexto da história, apenas vou usar o versículo, que diz assim no versículo de número 9, de 2 Crônicas, quando ele vai dizer assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra
para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus, glória a Deus. É justamente isso que os peregrinos faziam. Confiavam em Deus. Então, a despeito de qualquer adversidade, eles queriam estar em Jerusalém para adorar o Senhor. E Deus os guardava. Eles não só chegavam em paz, como retornavam em paz. Se eu tivesse mais tempo, eu ia falar sobre Esdras, a viagem que fez com os exilados, que levou 4 meses até Jerusalém, a oração que ele fez, a vigília que ele fez, o jejum, mas deixa para outra oportunidade. Eleve seus olhos para os montes, mas olhe para aquele que está acima dos montes. Deus guarda o seu povo. Ele vigia de forma constante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado por teus cuidados para com cada um de nós. Obrigado a Deus por cada pessoa, cada vida, cada alma. Que o Senhor continue a sustentar teu povo. Que o Senhor continue a fortalecer a cada um dos teus filhos. Eu te agradeço pela igreja, eu te agradeço pela tua obra em nossas vidas e na vida de todos quantos têm se rendido ao Senhor. Que o Senhor possa guardar o teu povo e que nós também possamos olhar de forma plena e confiante em ti, pois o guarda de Israel não vacila, não cochila, não dormita. Senhor, e que possamos, portanto, ter plena confiança em ti e não deixarmos de adorá-lo, ainda que corramos para esse algum perigo, que o Senhor nos fortaleça para que possamos cumprir este propósito de te servir. Eu te agradeço e abençoo esta igreja e o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.